aqui na sua rádio jlemos.com.br. Um bom dia para todo mundo. Segunda-feira, Dia Internacional da Ressaca, mas muitos não estão, muitos aproveitaram o final de semana para descansar, então é só o apelido segunda-feira, em Dia Internacional da Ressaca, não é para todo mundo, né? Não é verdade? Agora, na abertura do programa, quero mandar um abraço para o meu amigo Nilton de Paula, assessor do deputado Arilson, um cara trabalhador, bom amigo, companheiro. Aliás, o que a esquerda tem de valor são as pessoas que trabalham. Você não vê aí o pessoal da esquerda perdendo tempo à toa. Eles trabalham, começando pelo Lula. O presidente Lula é 24 horas de domingo a domingo trabalhando, e a gente vê os assessores, principalmente o Nilton e Paulo, os assessores aí do deputado Arilson, são pessoas íntegras e trabalham todos os dias. Você precisa deles, você liga no domingo, liga à noite, eles estão sempre dispostos a te atender. Isso é importante, porque são funcionários do povo e faz jus o que recebe pelo trabalho que presta à população. É esclarecimento, é informação, é debate, algumas dúvidas, sempre eles estão a postos aí de domingo a domingo. É muito importante. Quero mandar um abraço para o meu amigo. Tudo beleza aí, companheiro, velho? Então tá bom. Em nome aqui do meu amigo que trabalha junto comigo aqui, o parceiro, colega aqui, o Eduardo, nós estamos começando mais um programa, A Hora da Verdade com J. Lemos. Nós vamos até cansar, né? Mas cansa rápido. Às vezes 10 minutos estamos cansados, não é brincadeira. Então hoje nós vamos botar vários assuntos. Nós vamos comentar sobre aquela mãe lá em Pinhais, na região metropolitana de Curitiba. Ela vitimou o filho a tiro, um garoto de 10 anos. Olha que loucura. Ela tirou a vida do filho dela de 10 anos, depois se suicidou. Deu uma comoção muito grande lá no município de Pinhais, ali próximo a Curitiba. Pinhais fica entre Curitiba e Piraquara. Ali, quem conhece Curitiba, ali perto do Detran, ali passando o Detran, já começa Pinhais. E foi realmente uma coisa muito triste que aconteceu lá. A mãe assassinando o filho de 10 anos e depois tirando a sua própria vida. Nós vamos comentar sobre isso aí. Vamos falar também da van. Uma van aqui de Roncador que transportava o pessoal do motocross, se envolveu num acidente ontem, vindo de Campo Mourão para Lusiane, e aonde vitimou uma moça de 40 anos, aproximadamente 42 anos, que morava em Borbônia, município de Barbosa Ferraz. Essa moça, o senhorita, não sei, ela morreu. E o motorista está em estado grave na Santa Casa de Campo Mourão. Depois vamos falar sobre isso aí. Também vamos falar sobre o Dino, o ministro do STF, que pediu investigação de quase 700 milhões de emenda via Pix, que foi desviada. Há mutreta nisso aí. Então, nós vamos falar sobre isso também. E o isolamento que o PL está fazendo sobre o Centrão. Estão brigando todo mundo. E agora o PL de Bolsonaro está excluindo o o Centrão. Eles estão brigando entre eles, na verdade é isso, né? Coisa que não acontece na esquerda. E o que foi muito comentado, a gente vê o valor de um vereador, de um deputado, de um parlamentar, quando é nessas horas. Sabe que o Ratinho Júnior está acabando o dinheiro das privatizações que ele fez, agora ele quer privatizar a Celepar. O que é a Celepar? Celepar é um órgão que fiscaliza toda a nossa vida, que tem os dados, melhor dizendo, de todo o Paraná, tá? Tem todos os dados de pessoas que vão no SUS, de doenças incuráveis, do quanto você ganha, o que você faz, enfim, os dados da população do Paraná fica na Celepar. É um órgão tecnológico que armazena todos os dados dos paranaenses. E ele quer terceirizar, ou seja, colocar as nossas vidas, nossas informações na mão de terceirizado. Isso é um absurdo. E, como sempre, o deputado Arilson bate de frente e está pedindo a colaboração de todos que ajudem os outros parlamentares, não deixe
terceirizar. A verdade é que o Ratinho sai prometendo 10 milhões para um, 20 milhões para outro, que ele quer se promover a todo custo a ser candidato a presidente, né? É isso que ele quer levar uma lavada do Lula. E sabe que o Ratinho não passa de 4, 5% a nível nacional. As pesquisas mostram isso. E ele foi terceirizando tudo e gastando dinheiro dos paranaenses. Agora não tem mais dinheiro. O que ele está fazendo? Ele está querendo terceirizar a Celepar. Então, mas para melhor entender, vamos acompanhar a matéria com o Arilson. O deputado Arilson vai falar aqui para nós e nós atentos vamos ficar ouvindo e acompanhando para nós entender melhor por que o Arilson é contra terceirizar esta empresa tecnológica do Paraná, onde armazena todos os dados dos paranaenses. Coloca, por favor, a matéria, por favor. A privatização da Celepar é um perigo para o nosso povo. Vender a Celepar significa entregar os dados privados do povo paranaense para o mercado. Tá lá o prontuário do SUS, o histórico médico, a nota dos estudantes, a matrícula das crianças, as infrações de trânsito, os boletins de ocorrência, o CPF, a renda, o imposto pago por cada cidadão. A vida do povo paranaense está ali. E aí o discurso, eu quero debater os projetos do Paraná, mas com rapidez e a urgência que foi vendida a Copel em 7 dias. Cadê a base do governo que não chama aqui uma audiência pública ou um plebiscito para discutir com a população a venda da Celepar que está sendo feita às moitas aqui nessa casa? E vocês viram por que o deputado Arilson, líder da oposição, eu não sei se saiu sanguíneo, eu não pude acompanhar aqui porque no meu retorno não funcionou e não está, aliás, funcionando aqui, não o áudio, o retorno de imagens. Eu não está vendo aqui, veja lá no teu celular, por favor. Você sabe que aqui nós temos rádio e TV. Lá está aparecendo, né? Mas o meu aqui, que é toda a vida, esse meu aqui é complicado. Então, o Arilson discorda. Mais uma vez está alertando que os dados dos paranaenses não podem ficar na mão de uma empresa terceirizada. É tudo as informações dos paranaenses. Quantas pessoas vai para o SUS, quanto se gasta na saúde, quanto investe na educação, e cada cidadão, quanto ganha, o que faz, enfim, é os dados nossos que está na empresa, essa empresa de tecnologia, que é a Celepar, que o Ratinho Júnior quer colocar na mão de terceirizados as informações. Nossa, tá aí. Vamos esperar que o Ratinho Júnior se sensibilize e atenda esse pedido e não coloque os nossos dados nas mãos de pessoas terceirizadas. Seria uma grande ofensa até, uma perda muito grande de dados e informações contra a população paranaense. Agora o Ratinho, ele gosta de dinheiro, né? Ele vai terceirizando, vai pegando o dinheiro e aí vai querendo tentar se promover para conseguir ser candidato a presidente. Eu acredito que ele não vai, porque, na verdade, eu não sei quem que vai enfrentar o Lula. Essa é a grande verdade, porque o Tarcísio acho que não vai. Seria um pouquinho mais forte, que dava até para dizer que vai ter uma disputa. E o Tarcísio, pelo que indica, ele vai tentar a reeleição para governo do estado de São Paulo. E aí, quem sobra? Caiado com 3%, Ratinho com 3%, 4%, o governador do Rio Grande do Sul, lá como é que é o nome dele? Eduardo Leite, com quanto? 3%, 4%, o governador do Rio de Janeiro, então eles estão perdidos, na verdade estão perdidos. E o Bolsonaro não abre mão se não for por alguém da família dele. Esse é com certeza, o Bolsonaro não se fala que ele vai para a cadeia. Mas eles vão empurrar Michele de atravessado aí. E a briga está formada com o Centrão. Isso vai dar muito pano para manga, muita discussão. Agora, até o ano que vem, passa rapidinho. Briga, acerto, o partido vem para cá, se acerta para lá. Agora começa uma campanha, né? Que é as articulações para disputar o pleito de presidente da República. Depois é outra campanha política atrás dos votos. É muita articulação, muita discussão, muito debate,
é muita informação buscando e levando até que se afine as coisas. A verdade é que a direita está perdida. Ela não tem alguém para disputar com o Lula. Nós estamos com o nosso jogador pronto, está na ponta dos cascos. Cada dia que passa o Lula busca mais credibilidade. Vocês viram o que está acontecendo com a carne brasileira. Está sobrando país que quer consumir nossa carne, está resolvendo o problema da soja. Os Estados Unidos estão desesperados, na verdade. E a China investindo aqui no Brasil e promete investir mais. Nem bem inaugurou uma fábrica de automóveis no interior de São Paulo, que promete produzir 30 mil automóveis por ano. Já a China está querendo já inaugurar outra. Aqui já quer mais outra fábrica, está anunciando mais uma. Então, o Lula, cada dia que passa, a credibilidade aumenta, e as pesquisas indicam que ele ganha de todos. 9 pré-candidatos, nenhum consegue ganhar do Lula no primeiro nem no segundo turno. A lavada é pareia. O único que daria um pouquinho mais parecido seria o Bolsonaro ou Tarcísio. Tarcísio não vai pôr o dele na reta. Ele vai disputar, o que tudo indica, que ele irá disputar a reeleição para governo de São Paulo. Eles não têm candidato a presidente, na verdade. Esta é a grande verdade, que vai ser muito difícil para tirar o Lula. Popularidade, competência, carisma, respeito pela população, e é muito difícil. Ele realmente, o Lula é acima da média. É uma pena que já está com a idadezinha um pouco avançada, mas se o homem tivesse 40 anos, ele ia lutar muito pelo nosso país. É uma coisa maravilhosa ter votado no Lula. A gente ficou muito feliz. A gente tem orgulho de sair na rua e dizer: eu votei no Lula, presidente Lula. E aí a gente, para completar o orgulho da gente ter votado, a gente vê que votou na Gleisi. Hoje ela é uma ministra, tudo indica que ela concorra à reeleição para deputada federal, vai ser eleita com estrondosa votação, porque é uma grande parlamentar, uma mulher trabalhadeira. As mulheres paranaenses têm orgulho da Gleisi, essa é a grande verdade. E o Arilson, todo mundo sabe, é um batalhador, um menino inteligente, ainda jovem, muito competente, só vê os discursos dele, sabe o que fala, vai para o embate, defende a esquerda, defende o povo brasileiro, tem defendido os funcionários públicos, é um grande parlamentar. E aí isso nos dá uma certeza que nós votamos certo. Eu fico muito feliz. Tem gente que não gosta de falar e tem vergonha de dizer em quem votou. Eu tenho orgulho de falar em quem eu votei, porque são pessoas íntegras e trabalhadoras e pessoas com capacidade, com competência. Isso é a grande verdade, porque está cheio de incompetentes na política e aproveitadores. Essa é a grande verdade. E então, o Arilson e a Gleisi são 2 parlamentares que nos dá orgulho em ter votado. Eles realmente sabem o que fazem, sabem trabalhar e são honestos, são pessoas dignas do nosso voto. Pois é, agora é lamentável o que aconteceu na sexta-feira. Uma mãe, a gente não sabe os motivos ainda, está sendo investigado e apurado pela Polícia Civil, que investiga o porquê que essa mãe tirou a vida do seu filho de 10 anos e depois tirou a sua própria vida. Em São José em Pinhais, região metropolitana de Curitiba. Eu estava dizendo São José dos Pinhais, não, é Pinhais. Fica ali entre Piraquara e Curitiba, próximo do Detran em Curitiba, para a pessoa se localizar. É uma coisa triste, realmente. O desespero, o que levou essa mãe, será que ela estava meia maluca? Como é que está? Tem que ser investigado. Tu imagine os tios, cunhados, avós, irmãos, sobrinhos, ter que sepultarem, fazer o enterro do filho e da mãe na mesma hora. É lamentável, é muito triste. E a gente lamenta por isso, essas coisas. Por isso que deve, em casa, a gente tem que rezar. Você tem que ter uma casa com harmonia, que você uma casa abençoada. Pedir para Deus nos dar inteligência, abençoar a família da gente, para que não aconteça uma tragédia dessa. Deus que me livre. Coisa mais triste
o pessoal lá ficaram comovidos, claro, um troço desse é inédito quase. Uma mãe tirar a vida de um filho de 10 anos e depois tirar a sua própria vida. Não é normal, é uma loucura. Agora também, falando em coisas tristes, ontem uma senhora ou senhorita, a gente não sabe se era solteira ou era casada, perdeu a vida num acidente envolvendo uma van aqui de Roncador. A van de Roncador vinha trazendo o pessoal do motociclismo e esse carro, é um Gol, saiu de uma estrada vicinal e entrou na BR. E acabou ele batendo na van. Acontece o quê? Essa moça morreu, 42 anos, não foi divulgado o nome, e o motorista desse Gol se encontra internado, em estado grave na Santa Casa de Camorão. Você viu? O cara sai, na boa, né? Sai de casa e volta num caixão. E o outro vai para o hospital. Isso é fração de segundo, é um descuidozinho que acontece. Qualquer descuido de 1 minuto, aí você perde a vida ou tira a vida de alguém. O trânsito é muito perigoso, tem que ter muito cuidado, tem que andar com alerta ligado 24 horas, aonde você for ou ir ou vir, sempre preocupado com você e com as outras pessoas também. Ainda bem que podemos dizer que o pessoal aqui de Roncador não houve ferimentos, ninguém se feriu, só danos materiais. Tá bom? Sábado também nós tivemos, foi empossado o novo presidente do PT aqui de Roncador, o José Eduardo, e também os membros que compõem o seu diretório. São 6 secretários, vice e o presidente. E tem uma solenidade lá em casa. E eu quero agradecer as pessoas que lá estiveram e quem votou no meu filho, José Eduardo, como presidente. Teve uma boa votação aqui, graças a Deus. E agora ele tem o compromisso de conduzir essa sigla em Roncador do Partido dos Trabalhadores. Fazer um trabalho com transparência, unir a bancada, se ajeitar, trabalhar para o ano que vem. É a eleição do Lula. É a eleição mais importante que nós temos para o PT o ano que vem. A reeleição do presidente Lula. E nós esperamos que nós tenhamos sucesso mais uma vez. Quero parabenizar o José Eduardo, todos do diretório, o vice, enfim, a chapa completa. E também parabenizar quem concorreu com ele, que foi adversário durante o pleito do PED. Foi o Tio Tonho. Tio Tonho também teve uma votação boa. Não deu dessa vez, né, Tio Tonho? Um tem que ganhar e um tem que perder. Sempre foi assim. Então, aconteceu esse evento sábado e a gente fica muito feliz que muitas pessoas compareceram, lá estiveram, todo mundo com fraternização, conversando, dando ideias, como deve ser conduzido agora em diante. O Dudu, como é chamado, José Eduardo Dudu, ele prometeu que o primeiro ato agora é entrar em contato com o diretório e atualizar essa lista de pessoas que não estão mais no partido e ainda consta na lista como pessoas que podem votar, ainda impede coisa. Então isso foi uma falha minha, eu até pedi desculpa, passou despercebido, mas não foi só eu não, foi no Paraná inteiro. Votou gente que já faz tempo que não está mais no partido. Vou citar 2 exemplos aqui. O Zé Luzia, ele se transferiu o seu domicílio eleitoral para Iretama. Foi candidato a vereador por Iretama e estava na lista de votante aqui em Roncador. O Silvestre saiu candidato a vereador aqui e votava em Nova Cantu. Então essas coisas, o Dudu prometeu aí que nos próximos dias vai atualizar essa lista, exclui esses que já não estão mais no partido, já estão em outras siglas partidárias e consta ainda. Esse é o primeiro ato que ele vai fazer. Outra coisa que ele falou durante a reunião, que todos os filiados terão que passar pelo diretório para ter validade. Então não adianta, porque houve o adversário do Arilson, ele usou estratégica. No último mês de fevereiro, em todos os municípios foram filiados gente, filiado um monte. Cara que não tem nada a ver com o PT, cara de extrema direita, filiou só para vencer as eleições
do Arilson para ganhar a presidência do partido, porque existia aí um interesse do Ratinho, de muitos prefeitos, que fosse o Zeca Dirceu o presidente, né? Eu não sei por que a direita torcia para o Zeca Dirceu. Então houve esse movimento e essas filiações de última hora para que o Zeca tivesse uma expressiva votação. E mesmo assim não deu, o Arilson ganhou. Então isso será corrigido também aqui em Roncador. Dudu prometeu que toda filiação tem que trazer o conhecimento do diretório para evitar a especulação daquele cara que se filia só para um ato. E ele nunca vai votar num deputado, ou deputada ou no presidente Lula. Cara da direita filiado. E também teve filiação de algumas pessoas, entre eles o Eduardo, que se filiou, Eduardo. Mas como é que você não se filiou, homem? Não deu? Como é que funciona? Não funciona, é só votar no Lula. Eu quero ver como é que funciona, mano. O que é isso? Entende? Então, teve muitas pessoas se filiaram. Eu quero agradecer as pessoas que se filiaram. Quando a gente é chamado para alguma coisa, você tem que ser bem tudo. Vamos nessa, vamos ver se nós resolvemos. Porque o Brasil só está indo por um caminho errado, e eu vou puxar a orelha da juventude, pelos desinteresses da juventude. Os jovens não têm interesse. Eles perdem muito tempo com coisas banais e não se detém a política, que é onde resolve. Aonde traz a melhor faculdade para eles, a formação do jovem, o primeiro emprego, o estagiário, tudo passa pela política. Infelizmente, você vê muito pouco jovem gostando. Você começa a falar de política, o jovem sai de perto. E aí ele diz, mas o futuro do Brasil é jovem, mas que futuro nós vamos ter? Se eles vão ser ignorantes na política, eles não sabem nada. Como é que eles vão administrar esse país quando os cabeça branca morrer? Então lá em casa nós procuramos politizar nossos filhos. Ele não precisa disputar a eleição, mas ele tem que entender da política e pertencer a um partido. A esquerda que é bom, então vou ajudar. Vou botar a cara a tapa porque eu também faço parte da massa. Eu sempre falo o seguinte: você não gosta de cidade suja? O que você faz para contribuir que a sua cidade seja limpa? Você é contra a corrupção? O que você faz para combater a corrupção? Você é contra políticos ruins? O que você faz para que não se permaneça os políticos ruins no poder? Tem que fazer a tua parte. Você também é gente, você também vive, você também usa esse solo, você também depende dessas ações que os outros defendem. Isso é que nem a reunião de condomínio. Faz uma reunião para eleger como é o cara que toma conta do condomínio lá? Esqueci a palavra. Depois da Covid eu fiquei com esse problema. Bom, o síndico. Você faz uma reunião para eleger o síndico, o cara com preguiça, fala, eu não vou. Lá é sempre a mesma coisa. Daí o cara decide por ele e fica reclamando. Mas também? Mas por que tu não foi a hora que te chamaram? Tem gente que ele reclama do vereador, ele reclama do prefeito, ele reclama dos deputados, ele reclama do governador, reclama do presidente, mas ele nunca faz nada para mudar. Você também faz parte da massa. Faça a tua parte. Concorda ou discorda, você tem que estar junto nessas coisas. Então é muito difícil você. Daí aí vai um puxãozinho de orelha para a juventude. É vocês que vão depender desse país. Nós, daqui a 10 anos, o cara da minha idade não existe mais. E vocês têm no mínimo 40 anos pela frente. Então é vocês que têm que se interessar pelo país. É vocês que têm uma preocupação, que país vocês querem para vocês daqui a 20, 30 anos. Agora, se vocês têm preguiça de resolver isso, de não participar da reunião, não dar a cara a tapa, o que vocês esperam da vida? O que os outros fizerem para vocês, tá bom? Pense nisso. Então tem que... Mas às vezes vem de casa isso também, os pais, na escola devia ter aula de política para as pessoas ficar mais... Às vezes nem tem a formação que vem de casa. Os pais não ensinam, não se preocupam de deixar os filhos uma pessoa esclarecida para que nós possamos mudar ou deixar pelo menos uma semente para as gerações vindouras. Pegue um Brasil diferente, mas é o que nós vamos fazer hoje, é agora.
Não esperar para amanhã, ou esperar daqui 1 mês, 6 meses, para você pensar o que tu vai fazer. Você tem que se decidir e dizer, eu faço parte e vou ajudar a mudar. Ou para a esquerda, ou para a direita, para o centro, não tem problema. A pessoa é livre para escolher o lado que ele quer ir. O que não pode é se omitir de fazer um bom combate. Eu acho legal. Nós fomos esses dias, sexta-feira, nós fomos no Tio Tonho. Eu fiquei encantado de ver. Tinha uns 8 jovens numa mesa, só discutindo política. Eu falei, que coisa linda, rapaz. Eu fiquei emocionado de ver aquilo. Porque tu não vê juventude falar nisso. E eles estavam lá, uns 8 jovens. Um é de esquerda, outro é de direita, outro xingava, outro ficava bravo, mas estavam debatendo a política. É interessante isso. Isso é importante, é vocês, o Brasil é de vocês, gente. Nós estamos no final da carreira. Não tem muito o que nós fazer. Nós temos aí apenas alertando vocês que vocês têm que preparar o mundo que vocês querem. Não é fácil. Tem que botar a cara a tapa. E isso, às vezes, custa caro para a gente. Tem gente que fala, eu não quero me envolver em política porque eu tenho muitos amigos e aí eu posso perder os amigos. Não, meu filho, amigo é aquele que respeita a tua opinião. Aquele que não concorda com você não é teu amigo. A democracia nos dá o direito de você estar num lado ou estar no outro. Esta é a grande verdade. Então não adianta a gente ficar pensando nos outros, porque eu tenho amigos, eu não quero ofender ninguém, né? O Deda Lourenço, bom dia, como é que tá? Tudo bem, Deda? Fala aí, Deda, como é que você acha? Então você tem que ajudar. E eu confio na juventude, porque vem ideias novas, vem coisas que nós levamos 40 anos para saber, o jovem de 10 anos sabe. Uma criança de 10 sabe o que eu levei 50 anos para aprender. E os motivos quais eram? Tecnologia não existia. Nossos pais ensinavam só carpir e roçar. Então a gente ficou aí até 25 anos, 30, sem ter nada de informação e ainda convivendo com a ditadura militar, onde você não podia se expressar. Eu comecei bem jovem no rádio, comecei com 20 anos a fazer rádio. Eu fui preso umas 300 vezes, porque ninguém conseguia calar minha boca. Por mais que eu me policiasse, eu me cuidasse para não falar muito, porque era proibido, de repente eu dava uma resbalada e quando eu via a polícia me convidava a ser acompanhado até a cadeia. Daí ficar lá 1 dia, 2 dias, me soltavam, não me bateram. Mas eu tomei muito xingão e fui corrigido muito pelas autoridades, porque eu convivi no regime militar. Quando começou o regime militar, eu tinha 53 para 64, eu tinha 11 anos. E aí eu convivi até terminar em 89, então foram aí 25 anos de convivência dentro do regime militar. Então a gente conhece como funcionava. As pessoas que estavam no anonimato, que ficavam na roça, quieto, eles não sentiram muito, eles respeitavam. Eles sabiam que não podia falar nada, o prefeito era uma autoridade, o governador também não podia falar nada, não podia dizer que estava ruim, eles ficavam quietos. Aquelas pessoas que mais esclarecidas, que não concordavam com aquilo, que era no meu caso, e ainda trabalhava em rádio, então pagava as penas. Teve muitos radialistas que apanhou em Curitiba, muitos foram. Tem gente que ficou lá 3, 4 anos na cadeia, outros sumiram. Ninguém sabe para onde que foi, porque era cruel. O regime militar é cruel, é coisa triste. Você que é jovem, que não sabe, pesquise no Google o que é um AI-5. É a lei mais severa da ditadura. Eles colocavam aranha, cobra nas partes íntimas das mulheres grávidas. Às vezes levavam os filhos de 7, 8 anos para ver a mãe ser espancada. É uma coisa mais triste do mundo o regime militar. Então vejo muitos babaca pedindo a volta dos militares. Para mim um louco é muito burro. Ou ele é burro ou ele é louco. Falar umas besteiras dessa, porque ninguém sabe o quanto a nossa população sofreu, quanto foi triste esse regime militar. Foi 25 anos de um horror no Brasil. Coisa muito triste. Eu quero também eu tenho aqui uma fala do Dino, o ministro do STF, onde ele pede à Polícia Federal que investigue algumas emendas do PIX, dinheiro que foi mandado pelo PIX,
e me parece que há irregularidades nessas emendas. Vamos acompanhar o que a fala do Dino, ministro do STF, aqui no nosso programa A Hora da Verdade. Olha só, pessoal, o ministro do STF, Flávio Dino, determinou a abertura de um novo inquérito policial pela Polícia Federal justamente para investigar o destino de 694 milhões de reais em recursos de emendas parlamentares individuais de transferência especial, ou seja, a gente está falando das famosas e conhecidas como emendas PIX. Essa soma dos valores das emendas são direcionadas ao período de 2020 a 2024 e que não tiveram os planos de trabalho cadastrados. Para o ministro, a ausência de detalhamento do uso desses recursos configura um descumprimento de decisão judicial anterior. O ministro fixou o prazo de 10 dias úteis para que o Tribunal de Contas da União identifique essas emendas individuais relacionadas aos 964 planos de trabalho que não foram cadastrados e também enviem as informações para cada superintendência da Polícia Federal, justamente para que haja uma instalação de um inquérito policial. Eu tive acesso ao vídeo mais chocante que eu vou dividir com vocês dos últimos anos. Então tivemos aí o Dino pedindo investigação por parte da Polícia Federal com relação a essas emendas PIX. Agora, não dá para entender, né, como que os parlamentares aprovaram esse troço, é uma coisa esquisita. O Deda diz o seguinte, que o Deda mandou aqui para mim aqui, e ele fala o seguinte: então, é como eu disse, não saiu muito boa a gravação, acho que o áudio do Arilson não saiu muito bom, mas ele disse que ele concorda 100%, porque não adianta você trabalhar que nem um burro, se nós temos piores políticos, ruins políticos, péssimos políticos, e tem muitos ruins. Nós temos que... E aí nós temos oportunidade. Agora, véspera, o ano que vem, eleição para presidente, para deputado, aí nós temos que participar das reuniões para a gente debater, para a gente conhecer melhor quais são os políticos mais sérios, para a gente não errar o voto, para a gente parar de falar... Lá em Brasília só tem ladrão. Daí eu olho para o cara e falo, para aí, mas todos que estão lá fomos nós que colocamos. Então nós adoramos votar em bandido. O culpado é nós. Porque lá em Brasília ninguém entrou por concurso público e ninguém entrou por nomeação. Foi através do voto. E se lá em Brasília você fala, eu ouço muitas pessoas falar isso, em Brasília só tem ladrão. Eu olho para ele, o senhor não votou? Votou, mas então o senhor gosta de votar em ladrão? Só tem ladrão? E, na verdade, não é isso, não é bem assim, não. Você tem que falar de números, não adianta falar o que você pensa. Nós temos 513 deputados, me parece que é 150 ou 160, que tem investigação. É muito, mas tem 300 e tantos que são pessoas que não respondem nenhum processo. Então, peraí, por que nós vamos ignorar a grande maioria e falar só da minoria? Então... É aquilo que eu falei, tem pessoa que ele reclama de tudo, ele vai no posto de saúde, ele reclama, ele vai no SUS, ele reclama, ele é tudo para ele, tudo errado, mas ele nunca participa de uma reunião política, ele nunca foi na Câmara assistir uma sessão da Câmara de Vereadores. Qual é a moral que ele tem para criticar? Se você nunca vai em lugar nenhum, você não tem que criticar nada. Então vá lá da tua opinião, vá lá na hora que você é chamado para alguma coisa, vá lá discutir. É isso que tem que fazer. Agora, tem pessoas que ele corre. Eu vejo muitas pessoas com faculdade, pessoas esclarecidas. Dá nojo falar em política. Mas ele, quando não aumenta o salário dele, ele fica bravo. Ele gosta que tenha aumento. Ele gosta de ter o 13º salário. Ele gosta de receber as férias. Quem conquistou isso? Foi através da política. Quando eu estudei, não tinha merenda escolar, não tinha professor de graça, não tinha SUS, você tinha que pagar o remédio, pagar a consulta, pagar o transporte, tudo. As coisas melhoraram. Hoje nós temos um sistema único de saúde que é invejado no mundo inteiro. Tem falha no SUS? Tem, mas é copiado no mundo inteiro.
é considerado o melhor sistema de saúde do mundo. E você fala mal. Mania que o brasileiro tem que dizer, mas também o Brasil tem que ser o Brasil. Mas peraí, qual é o país que você queria, que tu acha que é melhor que o Brasil? Hã? Por que você tem mania de desfazer no Brasil que você nasceu no teu país? Então para aí, vamos analisar primeiro. Vamos ver qual é a participação nossa. O que eu fiz? Aí eu nasci aqui em Roncador e eu pergunto, o que você fez por Roncador? Você nasceu aí, está aí até hoje. O que você fez por Roncador? Qual é o ensinamento que tu deixou? Qual é a tua marca dentro da cidade que você nasceu? Vai ver, tem cara que não sabe nada. Ele não é rotariano, ele não é crente, ele não é evangélico, ele não é político, ele não joga futebol, não faz parte de uma associação, nada. Então para aí. Qual a moral que ele tem para criticar? Criticar quem? Ah, eu discordo de um vereador ganhar 7 mil reais se o professor ganha 3. É só você sair candidato a vereador, deixar de ser professor. Vai lá, se candidato e ganha o que ele ganha. Para você ver se é fácil pegar voto. Não é fácil. Por isso que diz que são as pessoas escolhidas. Pode os vereadores não valer nada, mas foi escolhido pelo povo e deve ser respeitado. O que aconteceu aí? A nossa imagem está boa aí? Ah, tá, voltou. O meu monitor aqui, ele me sacaneia, ele foge, volta, aquele negócio todo. Então, existe coisa melhor que a democracia? Não, a democracia é uma coisa que tem muita falha, mas ainda é o sistema melhor de se viver, que nos dá o direito de criticar, dá o direito de dar ideias, debater, propor propostas, o direito de votar e escolher os nossos representantes. Tem um regime melhor que esse? Me explica, eu não conheço. Aos 70 anos de idade eu não sei melhor que a democracia. Agora, a democracia é perfeita? Não é. Tem defeito. Como o SUS é perfeito? Não é. Mas é o melhor que existe ainda. Tá entendendo? Então a gente tem que, antes de criticar, você tem que apresentar uma solução. Como é que você gostaria que fosse o SUS não presta? Qual é o sistema de saúde que você queria que fosse? Dá a sua opinião. Ah, porque os Estados Unidos não sei o quê. Vai lá para os Estados Unidos. Lá não tem SUS, meu irmão. Lá você paga a consulta, você paga o remédio, você paga tudo. Lá não existe SUS. Essa moleza que aqui no Brasil existe. E quem conseguiu isso para você? Foram os políticos. Então, para aí. Não tem só coisa ruim dos políticos, tem coisa boa também. Então, geralmente é aquele cara que não sabe nada do que fala. O que mais fala é aquele que menos entende. Eu ouço as pessoas dizer, mas tem uma corrupção nessa prefeitura. Eu falo, como é que eles roubam? Fala para mim que eu quero aprender. Me ensina aí como é que o prefeito faz para roubar. O cara não sabe nem o que está falando. Ele não sabe, ele fala porque quer falar. Entendeu? Ele não tem embasamento para falar aquilo. As pessoas com mais conhecimento, com mais cultura, eles se policiam para falar. Porque não é fácil você chamar as pessoas de ladrão. Por detrás de um mandato de vereador ou de prefeito, de um secretário, tem um ser humano. Tem uma família, um pai, uma mãe, é um cidadão. Então você não pode livianamente xingando todo mundo. Falando que só tem ladrão na política, mas tem famílias. Como é que você pode falar uma coisa que você não sabe o que é? Você está falando porque tu pensa. O que tu pensa não vale nada. Vale o que está na lei e as coisas que você pode provar. Isso é que tem valor. O que você pensa, eu posso pensar o que eu quiser. Ninguém pode impedir de eu pensar. Agora, eu não posso sair pregando que o meu pensamento é uma ordem, é uma lei. Então, a gente tem que conversar muito, debater, usar os meios de comunicação para informar, para que as pessoas mudem o raciocínio. Eu não sou contra você ser crítico, mas numa crítica com conhecimento, sabendo o que fala. Tem muita coisa errada nas administrações? Tem sim. Se você olhar a doutora Marília, ela erra muito. Mas então você contribui com a ideia para parar de errar. E quem trabalha vai errar sempre. O Lula erra, claro que erra, todo santo dia ele está errando. Mas ele não está errando intencionalmente. Ele erra porque é um ser humano, ele é falho. Todos nós temos falha.
Então, se nós pegar só os erros do Lula, só os erros do Ratinho, só os erros da doutora Marília, então nada vale nada. Agora, você tem que pegar os erros e pegar o lado bom. Isso é que nem a família em casa. Se tu olhar para tua esposa só o lado ruim dela, você larga dela amanhã. Agora, você tem que olhar o lado bom também. E são seres humanos. Um dia tem um comportamento, no outro dia não dorme bem, pode ter outro comportamento. E você tem que ser uma pessoa inteligente para respeitar o cidadão. E os políticos também têm falhas. Tem alguns mal intencionados? Tem. Tem alguns que metem a mão no jarro porque eles querem. Mas não é todos, não. Você não pode generalizar. Porque daí você está sendo liviano. Tá bom? Quem que tá aqui? Deixa eu ver aqui, deixa eu dar uma olhadinha aqui, porque tem gente aqui que depois manda um alô, já não manda, aí eles me xingam, já eu participo do teu programa, você me ignora. Então eu fico grato das pessoas que prestigiam a gente, com crítica ou com elogio. O importante é que você esteja sempre ouvindo a gente, acompanhando a nossa programação. Quero mandar um abraço para o Ricardo Trindade, Autoelétrica Trindade, instalação de padrão residencial, também instalar ar-condicionado, tudo que se refere a elétrico, profissional competente, rapidez e garantia e honestidade no que faz. Isso é muito importante. Você se convoca com a minha fala da coisa aqui? Pega junto no microfone? Ah, tá. Mas tudo bem, né? Ele é detalhista aqui, o Ricardo, perfeccionista. Avião é assim também. Qualquer coisa que não está correta na cor lá, que é tudo certinho. E eu já não sou muito de... Vai como vai, né? Se não deve fazer bem feito, eu faço mal. Mas tem gente que é perfeccionista. A Vilma, tudo que ela fala, ela acha um defeitinho, porque ela quer que seja da maneira que ela pensa. E às vezes as coisas não saem. Sério Walter, bom dia. Maria Monteiro, bom dia. Muito obrigado pelo carinho de todos vocês. Acho que agora vamos embora, né? Falei demais hoje, estou cansado. Um grande abraço a todos. Amanhã retornaremos. Uma ótima semana na paz de Deus, saúde e alegria para todo mundo. Até amanhã. Tchau. Rádio J. Lemos e o programa A Hora da Verdade. Que não come chocolate, comemorando a Lei Magnitsky contra o Alexandre. Mas muda o quê, pô?